Salmo 42. Como a corça anseia pelas correntes das águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite, as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, um abismo chama outro abismo, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo os seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo: ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho que andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que você está tão triste? Espera em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Queridos, os salmos, eles são expressões de pessoas como eu e você. São orações em forma de cântico, de gente de carne e osso, como nós, passando por lutas como nós passamos. Dias decepcionados, tristes, abatidos, outras vezes dias felizes. Mas os Salmos 42 e o 43, eles formam um conjunto onde o autor expressa diante de Deus o seu abatimento, a dor da sua alma. E é interessante que a sua guerra emocional está tão grande, a luta, a guerra nas suas emoções está tão grande, que ele dá ordens à sua alma. Ó minha alma, aquieta-te. É aquele momento em que a alma quer calar a fé. Repito, são ocasiões em que a alma quer calar a fé. Isto é, o nível de luta está tão intenso, o peso na alma, a amargura, a dor está tão grande, que a fé está sendo suplantada. Ele conhece as verdades, ele sabe que Deus é Deus, ele sabe que Deus é fiel, ele sabe que Deus guarda, ele sabe que Deus protege, ele sabe que Deus abençoa, ele sabe que Deus dá a vitória. No entanto, a luta que ele está enfrentando está tão grande, que a sua fé está sendo minada pelas dores. E é por isso, sabiamente, inteligentemente, ele se levanta e dá um comando à sua alma, não permitindo que ele
seja manipulado por sua alma. Hoje, escrevi uma outra canção e não vou cantá-la agora, hoje lá no sítio. E é o que exatamente me levou a trazer essa ministração a vocês. Minha alma, pare de gritar. Nós precisamos aprender a dar comando à nossa alma. Porque a alma quer colo, a alma quer choro, a alma quer dengo, a alma quer atenção. E nós não podemos ser crentes conduzidos pelas nossas emoções. As emoções fazem parte da nossa vida, mas elas não podem nos manipular. Quantos estão entendendo? As emoções não podem ditar os nossos próximos passos ou nos fazer paralisar. Então, eu disse, minha alma, pare de gritar. Minha alma, pare de manipular. Quem prometeu é fiel e a dor vai passar. Não estais só nesse turbilhão de vozes que gritam, onde está o seu Deus. Não ando por vistas, ando por fé. As portas estão fechadas e o rei abrirá. Aleluia! Ele estenderá o cetro em minha direção. Isso é andar por fé. Isso não é andar por vistas, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou sentindo. Mas é uma decisão firme. Como Jó declarou, o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Você pode glorificar Jesus? Aleluia. A alma precisa ser estancada, sua dor, seu grito precisa ser ordenada. Estamos estudando nas quartas-feiras sobre restauração da personalidade, porque senão a gente fica a vida toda, 30, 40 anos, 50 anos na fé, e continua menino nas emoções. Estamos tratando de cura interior, de libertação, de restauração da alma. Para nos ensinar a posicionar. E é isso que o Salmo 42 e 43, os autores estão fazendo, dando um comando à alma. Em outras palavras, para de chilique. Você já ouviu seu pai dizer assim, engole o choro. Seque essas lágrimas. Se levante. Ande em fé. É a palavra do Senhor para nós. Porque senão as nossas lágrimas vão fazer um poço. Daqui a pouco a gente está afogando nesse poço de lágrimas. A alma paralisada, uma alma enferma, doente, as emoções paralisadas, podem levar à depressão. Isso é, um abismo vai trazer outro abismo. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, a depressão será a segunda causa de morte mundial por doença, ficando atrás apenas das doenças cardíacas. Isso é até esse ano de 2020. Isso não é previsão para daqui a tantos anos, não. Outro lado estarrecedor, o suicídio no Brasil é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos de idade, só perdendo por mortes por acidente e outras violências. Como podemos oferecer cura para a alma abatida e deprimida? Graças a Deus que nós temos os Salmos 42 e 43, escritos por alguém que estava lidando com o problema da alma abatida e deprimida espiritualmente. O objetivo do salmista ao compor os salmos é nos ensinar a atravessar o mesmo vale de dores que ele, antes de todos nós, já atravessou. Por que é que a alma fica abatida?
Quando a alma da gente fica abatida, a primeira coisa a fazer é descobrir o que há, por que ela está abatida. O próprio salmista faz a si mesmo 3 vezes essa pergunta. 3 vezes essa pergunta. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que é que você está tão triste? A cura sempre passa pelo diagnóstico correto. Não se cura ninguém sem que antes se descubra a doença. Como tratar se não sabe qual é o mal? E como tratar se não se reconhece que está doente? E nós podemos descobrir que a alma se abate quando fica privada da comunhão com Deus. Diz o Salmo 42, versículo 1 e 2, como a corça anseia pelas correntes das águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus, tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Isso é, a alma quando fica privada da presença de Deus, ela fica abatida. E ele lembra, inclusive, as ocasiões, os grandes ajuntamentos solenes, quando eles reuniam as multidões e iam em festa, estrada fora, caminhando para Jerusalém, para o local do culto, para os festejos. E ele diz, o salmista diz, Davi diz isso também várias vezes, que ele pulava, que ele gritava, que ele dançava. Já era um culto estrada fora, uns tocando instrumentos, outros tocando tambores, e todos louvando ao Senhor. E ele está dizendo, eu perdi isso. Então a alma se abate quando fica privada da comunhão com Deus. Segundo, a alma se abate quando sente-se abandonada por Deus. Versículo 3 diz assim, dia e noite, as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o seu Deus? E não é assim? Milhares de vozes nos seus ouvidos, gritando, onde está Deus? Às vezes você pensa que é da sua mente, mas não é. São demônios gritando, te pressionando, cobrando, zoando com você, oprimindo você, dizendo, cadê Deus? Que você diz tanto confiar. Versículo 9 do capítulo de Salmo 42 diz, ó Deus, minha rocha, por que o Senhor esqueceu de mim? Porque tenho de andar entristecido e oprimido pelos meus inimigos? Versículo 10, os insultos deles me quebram os ossos. Eles zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o seu Deus? A alma fica abatida quando está presa ao passado. Versículo 4 diz assim, meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia à casa de Deus, cantando de alegria e dando graças e saltos em meio aos sons de uma grande festa. Isso é, ele está preso ao passado. O passado, ao invés de estimulá-lo, nesse momento de dor, o passado glorioso, de fervor, de graça, de avivamento, de comunhão, de alegria, de júbilo, está oprimido. Porque ele lembra com pesar. E ainda a nossa alma se abate quando um problema nos leva a outro problema. Versículos 6, 7 diz assim, agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do monte Mizar, ouço o tumulto do mar revolto, um abismo chama outro abismo, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Isso é aquilo que a Bíblia chama de o dia mau. Está enfrentando um problema, não tem descanso, a seguir vem outro, e já tem outro, e outro, e outro, e a alma fica abatida. E ainda, quando não tiramos os olhos daqueles que nos feriram,
capítulo 43, versículo 1 diz assim: faz-me justiça, ó Deus, Salmo 43, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa, livra-me do homem fraudulento e injusto. Isso é, ele está dizendo que tinha outras causas. Ele estava com o coração amargurado por causa daqueles que o feriam. E quando nós não aprendemos a liberar perdão, a nossa alegria vai embora, a nossa paz vai embora, a nossa vida se esvai. Além das causas desse abatimento espiritual que o salmista apresenta, existem outras causas para o abatimento da alma. Spurgeon, por exemplo, aos seus alunos, o grande pregador Spurgeon, grande avivalista, enumerou como causas da depressão espiritual. Primeiro, o simples fato de sermos humanos. Isso é causa. Somos humanos, somos frágeis. Então, quando você estiver com a alma abatida, quando você estiver num momento de dor, quando você estiver naquela ocasião assim, que você diz assim, estou meio deprê, está sem alegria e está sem vida, sossegue seu coração. Porque muita gente nessa hora começa a cobrar, mas eu não tenho direito, eu não posso, eu sou crente, eu não posso passar por isso, eu sou líder de célula, eu não posso ter um abatimento. Você pode, porque você é humano. Amém? Segundo, às vezes o abatimento é por causa de uma doença física, que está te incomodando, está te atormentando, está te roubando as forças, sugando as suas energias, então a alma fica abatida. E ainda, ou a causa um cansaço físico e mental. Por isso a necessidade do descanso. Por isso que Deus diz para trabalhar 6 dias e um dia é dia de descanso. É Shabat, é dia de descanso. É mais do que um dia na semana, é um descanso. Ou ainda, o abatimento da alma é por causa de hábitos sedentários. Está paralisado, está enferrujando todo, a barriga está crescendo para os lados, crescendo para frente, aí perdendo as forças. E ainda outra causa de abatimento é peso de responsabilidade sobre os ombros. Isso é, quando você tem muita responsabilidade, muita coisa sobre você, muita coisa para resolver, muito problema para resolver, muita responsabilidade sobre a sua vida. Isso também abate a sua alma, rouba a sua alegria. E ainda, períodos de grandes sucessos geralmente são seguidos por momentos de profundo abatimento. Martin Lloyd-Jones, grande escritor do século passado, também avivalista, homem cheio de Deus, no seu livro Depressão Espiritual, é um tratado esse livro dele, Depressão Espiritual, ele cita outras causas de abatimento da alma. Primeiro deles, o temperamento. O que é isso? É que alguns de nós são mais propensos à depressão. Você sabia disso? Toda pessoa que tem um temperamento introspectivo, hoje os estudiosos estão substituindo a palavra temperamento por perfil comportamental. Isto é, pessoas que têm um perfil comportamental mais fechado, que não são motivadas por pessoas que são mais introspectivas, elas têm uma tendência natural para a depressão. Então você precisa se conhecer. Tem pessoas que são
e os estudiosos, por exemplo, dos temperamentos, falam do temperamento melancólico. A pessoa de temperamento melancólico, o próprio nome já está dizendo, fala de melancolia. Uma tendência natural para ser negativo, para ser introspectivo, para olhar mais os problemas do que soluções. São pessoas que têm a tendência de que os problemas fiquem maiores do que de fato são. Por quê? Porque eles pensam e pensam muito. Eles sofrem e sofrem muito diante do problema que estão enfrentando. E aí o abatimento da alma, que pode, se não tomar cuidado, virar uma depressão. Ou ainda, condições físicas, momentos de baixa após períodos de alta, ou ataques satânicos. Às vezes a causa do abatimento da alma é uma flecha do diabo, que vem, você não espera, e vem, e é um ataque certeiro que te abate, que te entristece, que te rouba a vida, a alegria, a paz, a graça. Ou simples incredulidade, diz Martin Lloyd-Jones. A alma pode ficar abatida também por causa de incredulidade. Isso é, não crer na intervenção de Deus na sua história, na sua vida. Quem sabe você tem algumas outras dicas para adicionar aqui a essas listas que eu estou fornecendo. Uma grande decepção na vida, perder um grande amor. Por isso a gente tem um estilo musical hoje no Brasil, a tal da sofrência, não é? É só tocar, a cabeça já começa a coçar assim, de um lado e do outro, parece que lá vai nascendo uns brotinhos assim. Algum fracasso pessoal, ou o fardo de envelhecer. A lista provavelmente é infinita. Qual é o estado da alma abatida? A alma abatida se resseca. Ela tem sede. Sede de algo, de justiça, ou de vingança, ou de alívio, de cura, de mudança. A alma abatida vai se ressecando e sente sede. A alma abatida se alimenta de lágrimas, dia e noite, e ela se alimenta de lágrimas, lágrimas de dores. Não consegue sorrir, fica tudo nublado, cinzento, deprimente. A alma abatida não consegue louvar, pois está com o coração cheio de tristeza. E vou dizer uma coisa para vocês: não dê corda para a sua alma abatida. E é isso que o salmista está dizendo. Aquieta-te, ó minha alma, porque estás abatida. Ele está dando um comando. Diga comigo, o salmista está dando um comando para a sua alma. E os cultos públicos são grandes oportunidades para nós exercitarmos, para vencer o abatimento de alma. É por isso que nos cultos a gente fica assim para você daqui de cima. Levante-se, cante, bata palma, erga as mãos, canta mais alto, canta mais forte. Olha para mim, por favor. Porque se você não se posicionar, você vem no culto e vai ficar pior. Porque você fica parado, abatido, sentindo vítima. E aí isso vai piorando. Vai piorando. E daqui a pouco o diabo está vendo o ouvido e diz assim: os irmãos passam perto de você, não está nem aí para você, né? Ninguém te dá um alô, ninguém ora por você, ninguém te dá uma palavra de encorajamento, não estão nem aí.
Isso é laço do diabo. Preste atenção. Você precisa assumir responsabilidade espiritual sobre as suas emoções. Diga para quem está do seu lado. Você precisa assumir responsabilidade espiritual sobre a sua alma, sobre as suas emoções. Vocês estão entendendo? Porque senão, isso desemboca em depressão. E uma depressão pode se intensificar. Uma pessoa que está em depressão, que está depressiva, casa dela perde a vida. Você vai lá, a casa está fechada, os quartos estão escuros, não tem alegria, não tem música tocando. É verdade ou não é? Ah, mas eu não tenho vontade. Não é uma questão de permitir ser manipulado por sua alma, vontade que você não tem, mas é uma questão de decisão. Eu me levanto porque eu preciso me levantar. Eu decido agir. É por isso que ele diz: ó, minha alma, aquieta-te, fica no seu canto, fica no seu lugar. Quantos estão entendendo? Dê um glória a Deus bem forte. Aleluia. Por que você está abatido, a minha alma? Por que você está tão triste? Espere em Deus. Volte a te dizer o que eu coloquei aqui na letra da música. A alma manipula a gente. Quantas vezes as pessoas usam isso para chamar a atenção? Tem gente que fica doente, começa a receber a atenção da família, não quer sarar. Sabia não? Porque está recebendo atenção. Tem mulher agindo assim, não quer sair da depressão, não quer sair da doença, porque está recebendo atenção. Tem gente assim aos montes, nos nossos relacionamentos, gente se colocando como vítima. Existe problema? Existe. Elas têm razão para estarem como estão? Tem. Mas muitas vezes a gente fica fazendo carinha de amuado, carinha de doente, carinha de cachorro que caiu do caminhão de mudança só para receber atenção. E se a gente continuar assim, nós não vamos crescer, nós não vamos amadurecer emocionalmente. Quantos estão entendendo? Dê um glória a Deus bem forte. Eu não estou dizendo que você não tem motivos. Eu citei aqui um monte de coisas que são causas e causas reais. Eu só estou te dizendo que você não tem o direito. Eu não tenho o direito de ficar oprimido, de ficar abatido. Nós temos que nos levantar. Porque senão piora. Pense comigo, na posição de um chefe de família, quanta responsabilidade estão sobre os seus ombros. Aí eu digo, você pode se dar o luxo de ficar de amuar, ficar amuado. Você não tem que se mover. Uma mulher doente. E homem é muito mais fraco para doença do que mulher, viu? Mulher quando chega para a cama é porque o negócio está ruim. Está feio mesmo. Porque mesmo doente, ela levanta, ela cuida de marido, cuida de filho, lava a roupa, cuida da família, ela dá os pulos. O homem, a doença está vindo lá em tabela, ele já está mal. E querendo o quê? Dengo, atenção da mulher. É ou não é?
Claro que é. Claro que é. Pense num líder espiritual. Quantos pesos sobre os ombros? Quantas responsabilidades, a dor de tanta gente. Um procura, o outro sumiu, o outro está mal. Quantas responsabilidades, pesos sobre os ombros de um líder espiritual. Carregando a dor de tanta gente. A sua própria dor, os da sua casa. Tem motivo? Tem. E muitos. Mas é preciso se posicionar e dizer: ó minha alma, eu louvarei ao meu Deus. Aquieta-te. Aquieta-te. A alma batida precisa proclamar a esperança. Que os Salmos 42 e 43 terminam com uma nota de esperança. Ele diz: minha alma espera em Deus, pois ainda o louvarei. Oh, glória a Deus! Ele está dizendo para a alma: eu estou passando um momento difícil. Está doendo. Mas sossega, minha alma, porque Deus é fiel. Deus vai me dar a vitória. Deus vai se levantar do trono. Deus vai estender o cetro na minha direção. Glória a Deus. Aleluia. Que cura o salmista nos apresenta para a depressão espiritual? Alguns tentam escapar das realidades deprimentes das vidas através do suicídio, do divórcio, da comida, da bebida, das drogas, do consumismo, da pornografia, do entretenimento, rede social, televisão, ou trabalhando em excesso em casa ou fora da casa. Outros ainda se dopam com medicações. Essas curas não são eficazes, esses remédios não funcionam. Então a palavra de ordem é: desabafe com Deus. Olha para quem está do seu lado e diga: quando você tiver com a alma batida, desabafe com Deus. A primeira coisa a fazer é não se calar, mas se abrir com Deus. Queixe-se diante dEle. Desabafe-se com Deus. Não se cale. No versículo 9, o salmista diz: ó Deus, minha rocha, por que o Senhor esqueceu de mim? Fale com Deus. Ainda que nesses momentos delirantes, nesses momentos difíceis, a gente fale coisas sem sentido até. Por quê? Como uma pessoa madura na fé vai dizer que Deus esqueceu dela? Mas são sentimentos humanos. E nós podemos expressar, mas expressar para Deus. Amém? Por que tenho que andar entristecido e oprimido pelos meus inimigos? Isso é, o Senhor é tão grande, o Senhor é tão forte, o Senhor é tão poderoso. Conheço o Senhor, conheço os seus feitos, a tua palavra afirma. E por que eu tenho que passar por isso? Então a palavra é: desabafe com Deus. Ao desabafar com Deus, meu filho, minha filha, não se preocupe com palavras. Deus saberá te entender na hora da sua dor. Dê um glória a Deus bem gostoso aí. Ouça Jó, quando ele, pressionado pelos amigos, ele diz: acaso pensais em reprovar as minhas palavras ditas por um desesperado ao vento? Isso é, a única coisa que me resta é o direito de desabafar. É isso que Jó está dizendo. E vocês querem me calar? As minhas palavras são palavras de um desesperado jogadas ao vento. Isso é, não contra-reage às palavras de uma pessoa desesperada tentando se desabafar com Deus. Deixe-a desabafar. O Senhor saberá lidar com tais queixas. Não tem problema se inicialmente as palavras do deprimido não passarem de palavras ditas por um desesperado ao vento.
desabafe com Deus, chore diante dele, busque a Deus. Segunda dica, reafirme para você mesmo o amor soberano de Deus. E ele diz assim: ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor. Ele está dizendo, é como um turbilhão que passa arrebentando com tudo. Mas aí ele afirma, mas Deus derrama do seu amor sobre a minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Spurgeon, chamado de o príncipe dos pregadores, escreveu pelo menos 3 propósitos de Deus na sua depressão. Sim, Spurgeon tinha a maior luta com depressão. E ele foi chamado de o príncipe dos pregadores, o mais importante pregador de toda a história da igreja. E ele lutava com a depressão. Essa era a sua guerra. Isso é, um homem dotado de tanta graça. E ele usa essa palavra de Paulo, do espinho na carne, dizendo que essa era a sua dor. Que Deus usava a depressão como espinho na sua carne para mantê-lo humilde na presença de Deus. Segundo, outro motivo era o poder inesperado que ela conferia ao seu ministério. Ele conta que um dia ele estava arrasado e ele começou a pregar, e na verdade ele estava falando da guerra na alma dele. Terminou o culto, foi embora para casa, no outro dia bateu na sua porta um homem que estava em depressão profunda, um homem que estava arrasado, acabado, chega na sua casa, bate na porta e disse assim para ele: eu vim aqui te agradecer, porque tudo que o senhor falou ontem é exatamente o que eu tenho vivido, o que eu tenho passado na minha vida. Ele não contou para o homem, bem, eu estava falando era de mim. Não, ele não falou. Mas ao falar das suas dores, ele estava sendo instrumento de Deus para ministrar a dor do outro. O que eu quero te dizer? Você não precisa esconder suas dores. Porque quando você fala delas, nenhum de nós é gigante espiritual. Todos nós temos fraquezas, temos dores, temos lutas, temos abatimentos. Mas o que nós não podemos permitir é que a nossa alma nos manipule, nos faça calar, nos leve para a depressão, nos impeça de nos levantarmos. Mas nós podemos e devemos, e eu quero te dizer, que as suas fraquezas, as suas guerras, as suas lutas, quando você compartilhar, eles vão perceber que você é igual a ele. Amém? Que você também passa por lutas, porque as pessoas olham para a gente e acham que a gente não tem problema. Não é assim? Que a gente não tem vontade de desistir, que a gente não tem vontade de chutar o balde, não é? Acha que a gente só vive nos pícaros, nas alturas celestes. Não, olha para mim, por favor. Não, nós temos lutas. Nós enfrentamos também medos. Então, quando você abre o seu coração, você está sendo instrumento de Deus para mostrar para o outro que é possível enfrentar as lutas e permanecer em pé. Amém? Amém? E permanecer em pé. E terceiro e último propósito da depressão de Spurgeon era o que ele chamou de sinal profético para o futuro. Olha para mim, por favor, em nome de Jesus. Para tudo para você ouvir isso. Para a música também, meu amor, por favor. Ouça. Essa depressão se apodera de mim sempre que o Senhor está preparando uma grande bênção para o meu ministério. A nuvem é negra antes de quebrar e chover, e ofusca antes de despejar o seu dilúvio de misericórdia. Ao se ver abatido, portanto, reafirme para você mesmo o amor soberano de Deus.
medindo e enviando cada dose de sofrimento com o fim de preparar você para toda boa obra, santificando para a sua vocação na terra e a sua vida no céu. Reafirme para você mesmo o grande amor de Deus. Guarde isso. Você está enfrentando luta? A alma está te paralisando? A alma está sangrando? É aviso de um grande temporal de bênçãos, de graça e de vitória que Deus está preparando para derramar sobre a sua vida. O choro pode, mas a alegria virá. Tem choro, vai ter alegria. Tem dor, vai ter bálsamo. Tem luta, vai ter vitória. Aleluia. Transforme seu lamento em cântico. Aleluia. Versículo 8: à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Oh! Ele não aceita ficar nas lágrimas. Às noites ele se levanta e ergue a voz e canta. Enquanto canta, as lágrimas escorrem. Mas os terrores da noite vão embora, porque o diabo não suporta ficar perto do louvor verdadeiro. Eu vou repetir: transforme seu lamento em cântico. Oh! Aleluia. Quando a sua alma ficar abatida, transforme seu lamento em cântico. Ore cantando, cante orando. Faça dos salmos seus cânticos, suas orações. Abra os salmos e leia em voz alta, tornando-os a sua oração. E por fim, quando a sua alma estiver abatida, pregue para ela. Pregue para a sua alma. Oh, minha alma, aquieta-te, porque Deus, o meu Deus, vai se levantar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquieta minha alma, faz meu coração. Agora é você e Deus, hein? Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Quando a sua alma ficar abatida, não queira matar a sua sede apenas com a cura de seus problemas. Não queira matar a sua sede fugindo dos problemas. Não escolha por matar a sede com outras fontes, pecando como fizeram os israelitas do passado. Jeremias capítulo 2, versículo 3. Diz assim: pois o meu povo cometeu suas maldades, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água. Mate a sua sede em Deus, busque a Deus e espere em Deus. Depois de tudo feito e orado, espere em Deus. Isaías 55, versículo 1 e seguinte diz assim: alguém tem sede? Venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro, venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça.
Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouça-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Ouça-me, venham a mim, com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Mate Aleluia. a sua sede em Deus. O salmista diz: como a corça suspira pela corrente das águas, assim suspira por ti, Aleluia. a minha alma, ó meu Deus. Por isso ele diz: aquieta-te, aquieta-te, minha alma.